Bom dia, povo abençoado de Jesus. Apocalipse, capítulo 16 ao 19, e amanhã nós vamos do 20 ao 22. Agora, no capítulo 16, as 7 taças da cólera, da ira de Deus sobre a terra. Lembrando que Deus vai executar juízo no império do anticristo implantado na terra, né? Como o Egito, ele derramou a ira sobre o império do faraó, 7 das 10 pragas do Apocalipse são repetições lá do Êxodo, só que a nível mundial. E agora os adoradores da besta, da sua imagem, e que tem a marca, vão ser cobertos de úlceras malignas. Quando o anjo libera a primeira taça, úlceras malignas vêm sobre os adoradores da besta, da sua imagem e o que tem a marca. E agora o segundo anjo derrama sua taça e o mar se transforma em sangue morto. Está atingindo aí, você está vendo que é só os adoradores da besta e aqueles que têm a marca da besta. Isso aí é o juízo de Deus em cima dessas pessoas. Você tem que estar preparado para a grande tribulação. E estar preparado para a grande tribulação é ser cheio do Espírito, é abandonar o pecado. Aproveita enquanto há tempo, que a porta da graça não fechou, porque quando ela fechar, acabou, igual a arca de Noé. Quando Noé entrou na arca e fechou a porta, quem entrou, entrou. Quem ficou, ficou. E agora o terceiro anjo derrama sua taça e as águas dos rios também se transformam em sangue. Moisés fez isso lá no Egito e agora é a nível mundial, porque esse mundo derramou o sangue dos profetas. E o anjo fala, o Senhor é justo, digno de derramar o teu juízo sobre a terra. E agora o sol vai arder e vai queimar os homens com seu calor. Deus começa a executar juízo no mundo, por causa da morte dos santos, da maldade do ser humano. Lá na época de Noé, Deus viu que o coração do homem era incessantemente maligno. Deus vai ferir o trono da besta e os homens vão morder as suas línguas e vão blasfemar contra o Deus do céu. A besta, o demônio, o anticristo, solta espíritos de engano para enganar os reis, os políticos da terra, para a grande peleja no dia do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele fala agora, eis que vem como ladrão da noite. Bem-aventurado aquele que quando eu voltar não esteja nu, mas esteja vestido, para que eu não veja as suas vergonhas. Adão e Eva, quando pecaram, viram que estavam nus. E tomara que você esteja vestido, justificado, lavado pelo sangue de Jesus, que a sua fé tenha também obras, para que você não seja encontrado nu e não suba sem nenhum galardão. E agora, a volta de Jesus traz um terremoto gigante. Quando ele diz feito está, é que o império do anticristo sofreu o juízo. E Jesus agora vem arrebatar a sua igreja. Chuva de pedras que vai ser derramada sobre os homens. Um grande terremoto. Você pode ler isso em Isaías, em vários livros sobre esse terremoto. Sobre o céu enrolar como pergaminho, sobre as chuvas, sobre isso aí. Você lembra que lá no Egito também choveu pedra. Vai haver um julgamento de uma prostituta montada sobre a besta, sobre o império. Mulher na Bíblia é igreja e prostituta é uma igreja idólatra. Ele detalha sobre essa mulher prostituta que ela carrega o sangue dos santos e o nome dela é Babilônia. A palavra Babilônia, Babel, Bavel, é confusão. É uma igreja falsa, dita cristã, que é prostituta porque ela é idólatra. E ela matou os santos, e ela perseguiu, oprimiu e matou muitos cristãos. Fronte dessa mulher está escrito Babilônia, um mistério. A mãe de todas as prostituições e idolatrias da terra. Essa Babilônia está localizada entre 7 montanhas. É Roma, o Vaticano, a falsa igreja cristã que criou um sincretismo, que assassinou cristãos verdadeiros, genuínos, usando o nome de Cristo, matou pessoas inocentes. Falar dessa grande Babilônia que está sentada em cima de muitas águas. Muitas águas significa todas as nações da terra. Foge dela, povo meu. O anticristo, ele tem um poder político, mas tem também o poder religioso. E depois dele usar essas religiões no ecumenismo, ele vai destruir e vai criar a religião única nele, do qual ele é Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 a 9. Ele vai pedir adoração como se fosse o próprio Deus
e vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 7 cabeças são 7 montes. Pesquisa aí para você ver. Vaticano está entre 7 montanhas. E Jerusalém também está. Jerusalém vai se transformar na Sodoma, a cidade do ecumenismo. Lá no platô do templo, nós temos uma mesquita muçulmana, vai ser construído o templo judaico e tem uma igreja católica. Pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vai vencer. O diabo já é um derrotado, ele sabe disso. E hoje o projeto dele é levar os cristãos para dentro do inferno junto com ele, enganando, usando os falsos profetas dentro desses templos gigantescos para enganar, para mentir e para roubar. O Cordeiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai vencer. E aqueles que são os eleitos e fiéis também vencerão. Louvado seja o nome do Senhor. As águas que viste, que a prostituta está sentada, são multidões de povos, nações e línguas. Está sentada em todas as nações. Esse falso cristianismo, essa falsa doutrina do oba-oba. A Babilônia é a cidade que domina sobre os reis da terra. O Vaticano domina sobre a terra. Todos se curvam diante do tal Papa. Que Deus possa tirar a escama dos seus olhos, porque o fim se aproxima. Amanhã nós vamos terminar a leitura da Bíblia em um ano. E agora a grande Babilônia vai cair e vai transformar em covil de demônios. Esse sistema religioso cai e agora o anticristo impõe a nova ordem dele, né? O novo culto e adoração à religião única. E aí no verso 4 fala assim: uma voz do céu, retira-te dela, povo meu. Sai dela, sai fora disso, enquanto há tempo. Verso 8 fala, num só dia será consumida pelo fogo, porque poderoso é Deus. O verso 9 fala, chorarão sobre ela os que viveram na luxúria, na riqueza do seu tormento. Deus vai julgar a causa contra essa cidade, contra esse sistema religioso falido. E os homens que se enriqueceram através dela, na sua luxúria, na sua vaidade, vão chorar e vão prantear por causa das suas loucuras, das suas obscenidades e dos escândalos causados, porque eles mesmos não entraram, impediram aqueles que queriam entrar e tiraram aqueles que estavam dentro. E agora vem o flagelo, o juízo, o lamento e o choro deles. E assim será arrojada a grande Babilônia. Tem uma pedra que vai ser atirada no mar. Mar é multidão de povos, nações e línguas. A pedra é o cabeça, é Cristo, é a rocha. Você lê lá em Daniel capítulo 2 que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e vai destruir todos os impérios. Essa pedra, o cabeça, é Cristo. Leia Atos capítulo 4, verso 11, fala: ele é a pedra rejeitada por vós, os construtores, se transformou na pedra angular. E diz que essa cidade praticava feitiçaria. Nesse sistema religioso é encontrado o sangue dos profetas e dos santos. Depois dessa grande tribulação, viu o céu aberto, o casamento do Cordeiro e da sua noiva. E fala que foi dada a ela vestir de linho finíssimo, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Jesus vai descer, colocar os pés no Monte das Oliveiras, e Zacarias 14:4, para uma grande batalha. Apocalipse 19:11. Logo após o arrebatamento da igreja, ele desce, coloca os pés no monte. Você lê Zacarias 14:4 em diante, você vai ver que a praga que Jesus vai ferir aqueles exércitos. Os olhos das pessoas apodrecerão nas suas órbitas e a língua na boca, e vai cair uma grande carnificina. E em Apocalipse 19, relata essa visão, que o Cordeiro vem com a espada na sua boca, porque o mundo vai ser julgado pela palavra. Leia Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é a espada de 2 gumes, e agora Jesus vai executar o juízo, julgar o mundo, julgar pela palavra. Jesus chama os abutres, as aves, fala: venham comer da carne de reis, de governantes, de poderosos, de grandes e de pequenos, de cavalos. As pessoas apodrecerão estando em pé. O império do anticristo, os adoradores da besta, serão lançados para dentro do lago de fogo. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz.